Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma prática minha de treinamento de desenhos de pés. Os pés, assim como as mãos, às vezes parecem desafiadores de desenharem, porque os dedos, como cada dedo tem uma mobilidade independente e cada dedo ainda tem dentro de si, no corpo do dedo, digamos assim, ainda mais mobilidade, então acaba dificultando o trabalho quando a gente quer desenhar. Mas os pés, eles possuem uma mobilidade nos dedos um pouco mais limitada, então facilita um pouquinho mais quando a gente quer desenhar um pé, por exemplo. Então, me acompanhe nessa prática que eu fiz de desenhos, São esboços, de pés. Eu vou fazer sempre 2 pés de cada vez. Então, normalmente é um apoiado no outro, simulando passos, como se o personagem, a personagem estivesse dando um passo. Então, sempre serão 2 pés. E você veja que sempre é importante a gente fazer a perspectiva, porque todos os nossos desenhos, eles estão no papel. Ou se você desenha no digital, eles estão numa tela. Então, eles são 2D. Eles têm altura e eles têm largura. Mas cabe ao desenhista, cabe a nós, fazermos, criarmos esse efeito de 3D. E como que a gente consegue criar esse efeito de 3D? É através da perspectiva. É ela que faz com que quem olhar o desenho pense que aquele dedo está um pouquinho mais na frente, que o outro pé está atrás. E dessa maneira é que a gente consegue fazer isso. Então, muito importante quando você for desenhar os pés é primeiramente você pensar na perspectiva. Então, acompanhe, por exemplo, esse pé que eu estou desenhando agora. Você percebe que a parte que está mais próxima, ela é um pouco maior. Quando você vai para o calcanhar, ele dá essa sensação de que ele está inclinado para trás. E isso é feito como? Isso é feito você utilizando-se de perspectiva para dar essa sensação, de que o pé está inclinado na diagonal e que a ponta do pé está para frente e está inclinada para cima. Da mesma maneira que o outro pé você consegue ver ele como se estivesse no chão, e para frente, Ele não é uma tela chapada, Você consegue visualizar que os dedos estão para frente, E isso é muito interessante, que você vai ver que desenhar pés é parecido com o que a gente faz quando a gente desenha mãos. Então a gente tem que buscar também formas simples. Então você sempre busque fazer o contorno ou uma grande parte do pé que você consiga englobar com uma forma simples. Um quadrilátero que englobe às vezes um triângulo de alguma parte do pé, que você consiga englobar a maior parte do pé, para que você já inicie o trabalho a partir daí. Porque depois você vai fazer apenas alguns refinamentos. Você vai colocar alguma sombra, você vai deixar algum lado arredondado, Mas isso já são detalhes. Se você conseguir extrair uma figura básica do seu pé, o mais básica possível, do seu pé,
você já vai estar com mais de 50% do desenho já pronto praticamente. E daí é você aprender a fazer alguns detalhes, algumas técnicas de finalização, né? Algumas sombras para você dar a impressão. Ó, veja esse pé, esses dois pés como se estivessem dando um passo em direção oposta, né? Indo mais para dentro da tela, digamos assim, né? Mais para dentro do papel, se distanciando. Esse pé que eu vou fazer aqui é muito legal. É um passo também, né? Mas ele é lateralizado. Mas não totalmente lateralizado. Você consegue ver ainda a sola do pé. Veja aquilo que eu falei. Veja aquilo que eu falei das formas mais simplificadas. Então, se você reparar, eu fiz o pé como se fosse uma estrutura toda quadrada, e depois eu fui colocando os dedos, fui colocando o dedão, respeitando a perspectiva, respeitando o tamanho dos dedos, respeitando qual dedo está um pouco na frente do outro, da mesma maneira como a gente faz com a mão, daquele jeito que eu já mostrei para vocês, que eu acho muito interessante, de compreender os dedos como se fossem peças cilíndricas. Então os dedos do pé funcionam da mesma maneira. Então quando um pé ele está na frente do outro, né, quando ele tampa a visão do outro dedo, então você tem que respeitar isso no seu desenho, porque a partir do momento que você quebra uma dessas regras, você para de enxergar isso, e daí o desenho volta a ficar 2D, ele não fica mais 3D como você gostaria que ficasse. Eu vou desenhar mais esse pé, 2 pés, né? Na verdade eu estou fazendo sempre o par de pés. Esses são bem bonitos, bem legal o ângulo que eu vou fazer. Ó, veja que esses detalhes que eu fiz ali já não são imprescindíveis para o desenho. Ó, veja aquela forma básica que eu falei. Ó, já fui colocando os dedos ali. Veja que é bem simples, né? Ó, já temos um pé. Agora eu vou refinar, fazer o traço e tudo mais, né? Mas o básico do pé já estava pronto. Bem, estamos quase chegando ao final do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha. E se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.